Escolhidos do mais tradicional, tudo bem, pessoal? Seguinte, rapaziada, eu quero trocar uma ideia com vocês. Eu quero conversar com vocês sobre o time do Botafogo, né? A gente sabe que o time que encerrou a temporada de 2023, né, entrando para a história com o time mais fracassado de todos os tempos, não pode ser o mesmo time de 2024. Isso é óbvio, isso é consenso de todos. Todos têm o mesmo pensamento. O Botafogo ele precisa fazer contratações, né, com aquele tipo de jogador, né, que também é consenso de todos, que é o seguinte: jogador vencedor, jogador cascudo, acostumado, com pressão, jogador acima da média. Se o Botafogo quer ser campeão, quer fazer uma temporada de 2024, né, boa, ter sucesso, então essa tem que ser a filosofia. Não pode ser apostas, não pode ser jogador para visar futuras vendas e não pode ser aqueles ditos reforços internos, né? Acreditando que aqueles jogadores que já estão pode servir para essa próxima temporada. Não existe isso. Tem que haver uma reformulação. Então, pessoal, antes de eu entrar nesse assunto, eu quero pedir rapidamente a você que está aqui, que ainda não é inscrito, que se inscreva e deixa o like nesse vídeo, beleza? Então, pessoal, eu vou dar a minha opinião, tá? O Botafogo ele tem que fazer pelo menos 10 contratações. Jogadores que estão nesse atual elenco, jogadores ditos titulares não podem ser mais titulares, e jogadores que fazem parte desse elenco têm que ir embora, não podem continuar. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, tem aqui o campinho, né? Como vocês podem ver, essa é a base do time que terminou essa temporada de 2023, né? Tirando o de Plácido, que já foi embora, Adrielson e o goleiro Lucas Perry, que já foram embora, né? Então esse aí é o chamado time titular sem as contratações. Obviamente eu irei tirar algum desses jogadores que não podem continuar a ser titulares na próxima temporada. Vamos começar aqui pelo Marçal. Vou tirar o Marçal, na minha opinião. Por mim, o Marçal não faria mais parte desse elenco. O Marçal iria na barca. Não sei se o Botafogo vai fazer isso. Vamos ter que aguardar, né? Mas fato é que titular ele não pode ser. Então eu vou tirar ele e vou colocar aqui um jogador que é o titular que o Botafogo ainda não tem no elenco. O Botafogo ainda não tem esse lateral esquerdo e precisa contratar um lateral esquerdo para ser titular. Então vou botar uma interrogação aqui. Com esse perfil, jogador para vir e ser titular. Vamos lá, Cuesta, exatamente a mesma coisa. O Cuesta não pode ser titular na próxima temporada. Cometeu falhas absurdas nesse segundo turno, caiu muito de produção, foi um jogador patético em todos os sentidos. Então eu vou tirar ele e vou colocar aqui uma interrogação para um jogador que ainda virá para ser titular. É o mesmo caso do Marçal. Por mim, Cuesta vazaria do time. Também não sei se o Botafogo vai fazer isso. Fato é que titular ele não pode mais. Sampaio não pode ser o titular nessa temporada. Não pode. Então vou tirar ele aqui. E é uma posição zagueiro pelo lado direito. O Botafogo tem que contratar um jogador titular para essa posição. Na minha opinião, o Sampaio ele pode continuar no elenco para ser ali um terceiro reserva. O Botafogo já tem o Bastos no elenco. Na minha opinião, não é jogador para ser titular do Botafogo. Não vejo Bastos com essa característica, mas ele vai continuar ali, né, no elenco. Ele não jogava desde abril e entrou em alguns jogos ali no segundo turno completamente fora de rotação, fora de sintonia. Mas ele tem que fazer a pré-temporada, né? Ele tem que entender o que é o futebol brasileiro ainda. Como eu falei, ele estava desde abril sem jogar, foi lançado ali no fogo. Por isso até também a gente pode dar um desconto
para ele. Rafael, a intenção dele é continuar no Botafogo, mas por mim é a mesma situação de Marçal e Cuesta. Poderia ir junto na barca. Vamos aguardar se o Botafogo vai fazer isso. Mas não pode ser o titular desse time nessa temporada. Então, o Botafogo ele tem que contratar um jogador, um lateral direito, para ser titular. Temos o Matheus Ponte, né? Que ele não vai ser titular na próxima temporada, mas ele pode ser uma peça de reposição, um jogador que ainda tem que mostrar para o que veio. Ele vai continuar, provavelmente irá continuar no elenco, como lateral direito. De Plácido, graças a Deus, foi embora. Então, o Botafogo precisa contratar, cara. Contratar nessa linha defensiva aí. Na minha opinião, todos esses jogadores não podem ser titulares. Isso vale também para o Rafael. O Gatito não será o nosso goleiro titular. Ele provavelmente irá continuar no elenco, mas não pode ser o titular na próxima temporada. Então o Botafogo ele tem que contratar um goleiro. Está aí no mercado. O Botafogo ele tem que ser assertivo, ele tem que correr na frente, não pode esperar a janela para começar a fazer essas negociações. A gente espera que o Botafogo já esteja firme no mercado e a gente não esteja tendo as informações porque ele está, né, fazendo as coisas de forma segura, né, para quando anunciar a gente já saiba que está certo, porque não pode ter vazamento, que aí a gente já sabe aquela história toda de gerar leilão, né, e outros times quererem atravessar. Mas pelo menos aí as 5, né, os 2 laterais, os 2 zagueiros e o goleiro, os jogadores que vierem tem que ser titulares com esse perfil vencedor, jogador cascudo. O Botafogo tem que investir, tem que botar grana na mesa, não pode visar jogador em fim de contrato, jogador por empréstimo. Tem que ser jogador com essa mentalidade vencedora. Danilo, por mim, continua. É um jogador que mostrou muito valor nessa reta final, fez bons jogos. Na minha opinião, ele continua como titular, sendo aquele primeiro volante, né? O Tietê, a mesma coisa, foi o melhor jogador do Botafogo, o jogador que teve mais regularidade durante o campeonato, mesmo no segundo turno, quando todo o time caiu. Ele é um dos poucos que mostrava vontade, ainda mostrava uma qualidade, né? Então é um jogador que merece continuar sendo titular na próxima temporada. Agora vem aquela questão, né? Polêmica do Eduardo. Eu acho o Eduardo um baita jogador, um ótimo meia. No primeiro turno ali, para mim, foi o melhor jogador do Botafogo no primeiro turno. E no segundo turno caiu, assim como todo o time. Ele precisa que tenha um outro jogador do mesmo nível ou até maior. Então o Botafogo ele tem que dar uma prioridade total a essa posição, esse meia armador, para que o Eduardo não fique na zona de conforto e para que ele também não se desgaste. Porque, cara, ele era um jogador que jogava todos os jogos até o final do jogo. Então isso causou muito desgaste físico nele e não tinha outro substituto, não tinha um jogador para substituir ele no mesmo nível. Então o Botafogo ele tem que contratar esse camisa 10, esse armador, esse meia, né, que se aproxima da área, também nessa característica, jogador titular, jogador que vai dividir a titularidade com o Eduardo. Então, na minha opinião, esse jogador que vier, esse meia armador, ele tem que estar nessa filosofia aí, né, que o Botafogo ele tem que visar no mercado, jogador vencedor, cascudo, que sabe o que é ser campeão, que sabe o que é jogar em time grande, que divida a titularidade com o Eduardo. Teremos 3 competições, então o Botafogo tem que ter para cada posição um jogador reserva do mesmo nível. Nesse caso do Eduardo, ele pode dividir a titularidade com esse jogador, né? Ora joga o Eduardo, ora joga esse outro jogador. Então o Botafogo não pode ter somente 11 titulares, ele tem que ter de 15 a 16 jogadores titulares. Vitor Sá é a mesma situação do Eduardo. O Botafogo precisa contratar um ponta esquerda de bom nível, cara, acima da média,
para brigar com o Vitor Sá ali na ponta esquerda. Luiz Henrique, por mim, dá adeus, não continua. O Botafogo não irá pagar 40 milhões ao Olympique de Marseille para manter, né, para comprar o Luiz Henrique e manter ele no elenco. Então, o Vitor Sá, ele precisa de um outro jogador para dividir a titularidade com ele, um ponta esquerda de qualidade, né, acima da média, um jogador rápido, habilidoso, com esse 1 contra 1 bom, né, aquele cara que consiga sair de marcação, abrir espaço, que tem um drible curto, que consiga tanto jogar por fora quanto por dentro, ir à linha de fundo, né, cruzar para trás, também ir por dentro para fazer uma tabela. Então tem que ser nessa característica. Júnior Santos, na minha opinião, ele continua no elenco, é um jogador que demonstrou muita vontade, mas eu não vejo ele como titular na próxima temporada. Então, ele pode ser aquele reserva imediato, porém não sendo o titular. Então, o Botafogo ele tem que contratar um titular para essa posição de ponta direita. É um jogador habilidoso, né, com a mesma característica do ponta esquerda, cara. Que saiba jogar por fora e por dentro. Saiba sair de uma marcação, que tem um bom drible, tem a velocidade, né, para puxar contra-ataque. Então, a gente espera, né, que essas contratações sejam feitas. E o Tiquinho será o titular na próxima temporada. Na minha opinião, ele tem que continuar. É um bom jogador, cara. Ele caiu muito de produção com o time, pipocou como todo time, perdeu um pênalti decisivo contra o Palmeiras, mas é o cara que tem 17 gols no Campeonato Brasileiro, 25 gols, né, durante o ano inteiro. 25 não, 27 gols no ano inteiro, 7 assistências. Ele participa de 40% de todos os gols do Botafogo na temporada. Dentre assistências e gols, cara, é um jogador... Não tem como a gente negar a qualidade do Tiquinho. Então, ele num esquema bem montado, num time equilibrado, num time que tem esse estilo, né, cara? Que foi no primeiro turno, um time letal, fatal, né? Um time agressivo. Ele irá render demais. Mas o Botafogo precisa contratar mais um atacante. Precisa ir firme no mercado para contratar mais um atacante, um cara que saiba fazer gol, que tem essas características parecidas com a do Tiquinho. Então, pessoal, na minha opinião, aí, o Botafogo precisa contratar 6 titulares e também precisa contratar alguns jogadores para reserva, de bom nível, com um nível bem similar aos titulares. O Botafogo ele vai fazer uma barca, cerca de 10 jogadores irão ser dispensados, negociados, né? Então, cara, se a gente quer algo diferente nessa temporada, ter sucesso, a gente não pode repetir os mesmos erros da temporada de 2023. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria falar com vocês. Eu fico por aqui. Deixe sua opinião, deixe nos comentários o que vocês acham do que eu falei aqui, né? O que vocês acrescentariam, se vocês discordam. Comenta aí, deixa o like nesse vídeo. E se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!